Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, quinta-feira, dia 24 de 4 de 2025, nós temos uma palavra inspiradora para você, com certeza, né? Então, não perca, fique aí. Primeiro, claro que, como sempre, vou recomendar os meus quadrinhos para vocês, cinema em forma de papel aqui, todos os roteiros que eu escrevi e adaptei para quadrinhos infantis, esses aqui, mas infantis para todo mundo, né? Tipo o desenho da Pixar que adulto curte também. E adultos, né? A trilogia do Aurora, Caos e Ômega, né? Tudo que você quer saber sobre sociedades secretas, nova ordem mundial, tecnocracia, cibernética, escatologia. Isso de forma bem divertida, com muita ação, espionagem, uma trilogia incrível. Um outro dia, né, que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura, uma história eletrizante sobre tudo que tenta pegar os jovens, né, quando entram na maioridade, questão de droga, sexo, dependência química, mas isso com um viés sobrenatural incrível. O Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das lutas, das artes marciais, homenagem aos filmes como Rock, se você gosta de Rock, o Lutador do Stallone, né, Karate Kid, todos os filmes dos anos 80, aqueles que usam o esporte como motivo inspiracional, né, de você vencer os seus limites, suas barreiras. Lembrando que tem trilha sonora no Spotify, tá? Esses dois, o Lambo e o Prédio tem trilha sonora e o Knock Me Out também. E o último, peraí que já, né, são 8, já estou aqui né, segurando. Comunhão, suspense com terror psicológico, também uma história com muita ação, mas uma mensagem de redenção incrível, como você enfrentar o mal, encarar o mal face a face e não esmorecer, não perder a esperança, mas vencer o mal com o bem. Enfim, mais de 100 páginas, todas histórias incríveis que você vai ler, vai se emocionar, vai rir, vai chorar. Pessoal, eu tenho um monte de mensagem de leitores adultos, crianças, que depois, né, que leem, me escrevem, eu posto sempre ali nos destaques do Instagram, para você, se você quiser, né, ter um feedback ali, ver o que o pessoal acha, confere lá. Mas entra no meu site, tá? Você pode adquirir diretamente comigo, não é por Amazon nem Mercado Livre, não. É pelo meu site, felipefogose.com. O link está aqui embaixo, tá? É só você clicar, você cai lá, pode ver as histórias, ver as artes, escolher, né, o seu combo, tem vários combos ali. E eu mando para qualquer estado do Brasil, outros países também, tá? Isso eu vou deixar aqui embaixo. Vou deixar também o meu Instagram. Você pode entrar em contato também pelo Instagram, mandar um direct lá, eu respondo, tá bom? Explico direitinho como você faz para adquirir. Tem também o link do Odyssey, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, que é onde você pode se tornar apoiador do canal se você gosta do canal. E eu agradeço todo mundo que apoia, tá bom? Então, vamos começar? Olha só. Um livro, pessoal, que às vezes o pessoal, né? Pessoal, que às vezes as pessoas não prestam muita atenção, mas é Cântico dos Cânticos, né? É um livro profético, porque fala do noivo como a noiva. Tem vários níveis de entendimento. Um é realmente um noivo, né? Falando, né? Então serve para aconselhamento de casais, questão, né, de relacionamento matrimonial, de amor, né? Mas tem um sentido espiritual que remete a Jesus como sendo o noivo e a igreja como sendo a noiva, né? Então olha só, tem um versículo que diz assim: levanta-te, minha amada, minha formosa, e vem, pois eis que o inverno se foi, tá? Então nós como cristãos, né, nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, né? E a igreja é a noiva de Jesus, é a noiva de Cristo, né? Então nós somos essa noiva que, né, como na tradição judaica, aguardava o noivo vir durante a noite para, né, pegá-la e levá-la para as bodas, né? Então, dessa mesma forma, nós estamos aguardando Jesus, né, nos levar para passarmos ali os 7 dias né, das bodas do Cordeiro, como antigamente eles passavam 7 dias, né, até né, realmente a festa de núpcias, né? Então nós estamos aguardando aqui o arrebatamento, enfim, né? Mas a mensagem não é para isso. Mas o sentido é o seguinte: então essas palavras elas podem ser interpretadas, né, para nós. E significa o seguinte: olha só, eis que o inverno se foi. O que é interessante nessa passagem, né? Essa palavra em hebraico, né, nessa passagem
para inverno é a palavra Sethav, né? E literalmente quer dizer a estação do esconderijo, né? Porque no inverno as pessoas geralmente se protegiam, né, das intempéries, do frio, elas ficavam mais escondidas, né? Então, a salvação, né, que nós acabamos de comemorar, a Páscoa, a passagem, né, marcava também a passagem da saída do inverno para a primavera, né? Então, simbolicamente o fim da velha antiga e o início da nova, o fim do inverno e o começo da primavera, que é onde que tudo floresce, né? É a estação onde a natureza, né, obviamente seguindo a ordem de Deus, ela frutifica, ela traz a vida novamente, né? Então é isso que a antiga vida, né, nós podemos fazer essa analogia, é esse tempo de o quê? De escuridão, esse tempo de escassez, né? No inverno as pessoas sempre estocam porque no inverno nada nasce, né? Ao contrário, as folhas caem, as árvores, né, parecem estar mortas, né? Você não tem nada nascendo no inverno, né? E é na primavera onde tudo ganha vida, né? E Jesus ele morreu e ressuscitou que na primavera, né? Então isso pode representar para nós exatamente essa passagem da nossa vida antiga, né? A vida estéril, uma vida de morte, né? Para uma vida de vida, aonde o sol volta a brilhar, né? E Jesus morreu e ressuscitou, né? Exatamente, não só no período, né? No período, vamos dizer assim, da estação da passagem do inverno para a primavera, né? Mas nas nossas vidas, pessoal, para nos trazer o que? Vida e vida em abundância. Então Deus está nos dizendo, quando a gente lê essa passagem, né? Levanta-te, minha amada, minha formosa, vem, eis que o inverno se foi. Ele está trazendo que a vida nova, né? Ele está trazendo luz, né? Alegria, né? Paz, né? Ele está dizendo que nós não precisamos viver mais nessa velha escuridão, né? Do que dos medos, dos pecados, né? da escravidão, né? Espiritual, mental, né? Da falta de perdão, da amargura, do ódio. Então ele nos chama, ele nos convida o quê? Para uma nova vida, pessoal, né? Para uma vida de vitória nele, amém? Porque ele encerrou o inverno, ele venceu a morte, né? E ele nos oferece a vida, e a vida é abundante, amém? Então hoje, né? Pega essa palavra a sério, né? Separa um momento da tua vida para você orar e você, sabe, falar para Deus, Senhor, tem alguma coisa ainda na minha vida que não fez essa transição, alguma área que ainda está no inverno, que eu ainda não entreguei a Ti, para que a Tua luz, o sol da justiça brilhe na minha vida e comece a florescer, né? A minha vida seja transformada, a vida, né, brote, resplandeça, né? Então, que você convide para que o Espírito Santo de Deus ele venha operar na sua vida e não haja nenhuma área que ainda esteja na antiga estação, na estação velha, né, na estação da morte, mas que tudo esteja sendo transformado, renascendo através do poder do Espírito Santo. Amém? Eu vou deixar 2 versículos para vocês. Primeiro Romanos capítulo 6, versículo 6 e Cântico dos Cânticos, né, capítulo 2, versículos de 10 a 11, tá bom? E você que está vendo esse vídeo, de repente caiu aqui, né, e ouviu essa palavra e tocou no teu coração e você fala, nossa, eu quero ter uma nova vida, chega de viver a vida que eu estou vivendo, separado de Deus, né, fazendo as coisas que a sociedade diz que eu preciso fazer para ser feliz. Às vezes você buscou tanta coisa e se decepcionou, fala, né, eu achava que era na matéria, né, ganhando dinheiro, ganhando para ser respeitado, né? Essas coisas que muitas vezes é o que o mundo vende pra gente, né? E a gente vai atrás, gasta anos da nossa vida em busca disso e de repente você chega, né? Você tem todas as coisas materiais, tem a posição social e você fala, não é isso que, né? Isso não me basta, realmente não me trouxe paz de verdade, né? Não me trouxe amor, não me trouxe felicidade, alegria, né?
E eu quero te dizer que a única coisa que faz isso de verdade, independente de qualquer circunstância, é Deus, é o Espírito Santo de Deus. É o que traz o verdadeiro shalom, que traz a verdadeira paz. Amém? Então, para você ter isso, o que você precisa fazer? Você precisa se esforçar, você precisa, né, fazer boas ações? Não. Tudo isso vai ser consequência do Espírito Santo em você. Você só precisa crer. Você precisa crer no teu coração e confessar com a sua boca, fazer uma oração para declarar que por livre e espontânea vontade você quer ter um relacionamento com Deus, você quer se reconectar com Deus. Obviamente você primeiro pede perdão, né? Você se arrepende dos teus pecados, né? Você se apresenta perante Deus com humildade, reconhecendo a sua necessidade, né? Se arrependendo, literalmente querendo, né, abandonar, né? Passar do inverno para a primavera, né? Passar da morte para a vida, né? Tem que ter essa mudança do nosso coração e o Espírito Santo vai nos conduzir a toda a verdade, amém? O Espírito de Deus, o Espírito que é o mesmo Espírito, que é Jesus Cristo habitando em nós, né? Cristo em nós é a esperança da glória. O Espírito Santo de Deus vai fazer um milagre, vai reviver, ressuscitar o teu espírito que está morto em delitos e pecados, isso que a Bíblia diz. Mas amém, porque a palavra já entrou no teu coração, já produziu fé para que você creia. Então vamos fazer essa oração para você confessar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Coloca a mão no seu coração, ora comigo assim. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque hoje eu tomo a decisão de entregar minha vida a Ti. Eu me arrependo dos meus caminhos, de tudo aquilo que eu fiz, de todas, Pai, as ações que eu fiz que me levaram para longe de Ti, Pai. As palavras que eu disse, os sentimentos que eu manifestei, eu me arrependo, Pai. Eu peço a Ti perdão, eu reconheço a minha necessidade do Teu Espírito Santo habitando em mim. E eu hoje, Pai, eu recebo, Pai, aquele sangue que Tu derramaste na cruz do Calvário para me lavar e me purificar e pagar, Pai, o preço, a minha dívida espiritual, o saldo que eu tinha, eu era devedor, Pai, pelas minhas ações. E hoje, Pai, eu recebo a Tua graça que me lava e me purifica de todo pecado. Obrigado, Pai, porque Tu lança os meus pecados no mar do esquecimento. Tu pagaste a conta dos meus pecados, que era o que é a morte. E obrigado que hoje, Pai, eu recebo a Tua vida e vida em abundância. Pela Tua graça, pelo Teu favor imerecido, Pai. Eu recebo isso, eu creio e eu Te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Obrigado pela vida que Tu me dá hoje, Pai, a vida eterna, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito em mim, Senhor, habitando e vivendo em mim. Obrigado pelo Teu Espírito sendo um com o meu Espírito, eu sou um contigo, Pai. Seja entronizado na minha vida, venha a partir de hoje guiar os meus passos, me conduzir, Pai, me dar uma nova mente, uma mente renovada, transformada, um novo entendimento, novos sentimentos, novas emoções. Eu peço a Ti, Pai, perdão para que eu possa me perdoar e perdoar os outros também. Obrigado, Pai, pela Tua alegria que é a minha força, Pai, pela Tua direção, pela Tua mente de Cristo, Pai, a Tua mente em mim hoje, Pai, me conduzindo a toda a verdade, Pai. Eu peço, dê ordem aos Teus anjos ao meu respeito, guia os meus passos. Eu quero cumprir o Teu propósito, Pai, profético na minha vida aqui na terra. Eu me entrego a Ti, Senhor. Seja feita a Tua vontade aqui na terra, na minha vida, como no céu. Obrigado, eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu Te louvo e Te agradeço pela vida que Tu me dá hoje, pela salvação, pelo Teu amor e pela Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com sinceridade, nós temos aqui o livro dos livros, né? Porque é vivo. Isso aqui, na verdade, é o verbo, né? É o verbo que é o pão da vida que você se alimenta diariamente. Então, compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter uma disciplina, né, diária de leitura, de oração, amém? E busque uma igreja também para você estar o quê? Inserido no corpo de Cristo. Você já está agora espiritualmente, somos irmãos em Cristo, o mesmo Pai espiritual, né? O mesmo Espírito de Deus que habita em você, habita em mim, somos da mesma família espiritual, mas você precisa o quê? Conviver com essa família, né? Você tem que estar inserido realmente na igreja. É importante porque novas amizades, né? Vai ser um momento de conhecer realmente a palavra. Com certeza você vai ter dúvidas, né? Então, são pessoas que já estão no caminho há mais tempo, vão te auxiliar, vão te discipular, amém? E é importante, né? É uma alegria a gente estar congregando,
estarmos em família espiritual, entre irmãos, né? A Bíblia diz que é como um óleo que desce sobre a barba de Arão, escorre, né? Falando do prazer e do alívio, né? O óleo tem essa conotação antiga do que de ungir, né? De aliviar, de trazer proteção para a pele, de trazer refrigério, né? Então essa convivência com os irmãos é isso, né? É espiritual mesmo, né? Tem um efeito curativo espiritual, amém? Então uma igreja que seja bíblica, né, pessoal? Cuidado com falsas igrejas aí que pregam esquerdismo disfarçado, né, ideologia de gênero, tudo, né, na verdade estão fazendo o trabalho do inimigo, se passando por igrejas. Jesus já tinha previsto isso, né, os falsos profetas. Mas ora, peça a Deus que, né, te conduza e vá sempre prestando atenção, né, qual que é a doutrina dessa igreja, né? Tem que ser o quê? Uma igreja bíblica, né, que pregue a Bíblia, né? Cuidado também com seitas que, por exemplo, falar, não, a gente tem aqui os livros dessa profetisa que é recente, mas é tão importante quanto os livros da Bíblia, né? Ou, né, a gente tem esse profeta que também tem um outro livro que não é a Bíblia, mas é tão importante, né? Isso tudo é heresia, tá, pessoal? E também, né, geralmente essas seitas não reconhecem a divindade de Jesus ou a humanidade de Jesus, né? Muitas falam, não, Jesus não é Deus, ele é só o Filho de Deus, ou Jesus nunca encarnou como homem aqui, né? Então, isso são alguns pontos para você prestar atenção que deixam claro, né, quando a doutrina está completamente equivocada. Amém? Mas ore e peça ao Senhor, com certeza Ele vai conduzir vocês a um lugar onde vocês vão crescer na graça e no conhecimento dEle. Amém? Então a gente encerra nosso vídeo. Novamente lembra vocês dos quadrinhos, tá? Material de primeiríssimo, um presentaço se você quiser dar para alguém também, diferente, né? Horas e horas aqui de diversão, de entretenimento, de reflexão também, tá? Então entre em contato, os links estão aqui embaixo, né? É só mandar também, se você quiser um autógrafo, uma dedicatória para alguém, lá no site tem uma caixinha, uma área que você pode escrever, tá bom? E vai ser um prazer poder enviar para vocês. Então, pessoal, desejo um excelente final de semana, Deus abençoe, até segunda-feira, tchau!